Olá pessoal, Denilson Queiroz, estamos aqui com mais um vídeo, agora a lição de número 12, com o nosso tema, o dia da expiação, Levítico 16 ao 17. Como é de costume pessoal, já quero pedir, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, e aí escreve aí no comentário se tá gostando ou não tá. Eu estou aqui me dando ao máximo para tentar fazer as melhores aulas aí para apresentar para vocês, tá certo? Então nós já temos aí a nossa introdução, ponto 1, ponto 2, ponto 3, aplicação pessoal. Então vamos lá, povo de Deus. Nosso texto áureo: isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés, Levítico 16, 34. Nós vamos ter a nossa leitura bíblica, verdade prática, introdução, tópicos e aplicação pessoal. Já na nossa leitura bíblica, nós vamos só citar aqui, não vamos ler, tá certo? Você lê em casa. Leitura bíblica para estudo, Levítico 16, do 1 ao 14. Nós vamos ter a nossa introdução. Já o primeiro ponto, um dia de purificação. Depois vamos para os subpontos: a razão desse dia, o que acontecia e o significado. Já no ponto 2, nosso sumo sacerdote. Os 3 tópicos: sua santidade, sua eternidade, seu sangue. No ponto 3, sacerdotes e levitas. Primeiro ponto: reverência e temor no serviço. Levitas hoje, sacerdócio de todos os salvos e a nossa aplicação. Pessoal, então nós vamos ver junto aqui, passo a passo. Vamos lá, nossa introdução. O dia da expiação, também conhecido como Yom Kippur, ou dia do perdão, era o mais solene dia sagrado de todas as festas israelitas, ocorrendo uma vez por ano no 10º dia de Tisherel, o 7º mês do calendário hebraico, que corresponde a um período entre setembro e outubro em nosso calendário. Já no nosso primeiro ponto, um dia de purificação. Um dia de purificação, primeiro ponto aí. Já o subponto, a razão desse dia. Vamos entender qual era a razão, qual é o objetivo desse dia, tá certo? Então disse o Senhor a Moisés: diz a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei numa nuvem sobre o propiciatório. Ou seja, nós já vemos aqui que o acesso não era livre, tá? Tinha um período, tinha um momento, e é o que nós vamos aprender agora. Deus diz que o sumo sacerdote Arão não podia entrar no santíssimo lugar a toda hora ou todo dia, mas unicamente uma vez por ano. Ou seja, ele não podia entrar todo dia, vou lá no Santo dos Santos. Não, era uma vez por ano. Havia uma determinação por Deus, e a gente vai entendendo aqui no decorrer da aula. Embora houvesse sacrifícios diários sendo oferecido, a lição fala sobre um dia especial, um feriado anual chamado Dia da Expiação, em hebraico Yom Kippur. Ou seja, havia um dia específico que era tido como um feriado anual, para que o sumo sacerdote entrasse no lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. Ou seja, havia um tempo e uma hora certa determinado por Deus. E já vendo o terceiro ponto, né, que nos chama a atenção: com tantos sacrifícios sendo oferecidos cotidianamente, porque ainda era necessário um dia de expiação? Se todo dia era oferecido sacrifício, por que ainda havia uma necessidade de anual ter esse dia chamado Dia da Expiação? Nossa resposta: com todos os sacrifícios individuais ainda ficavam pecados devido à impureza e rebelião do povo em geral, fazia com que os pecados deles ficassem descobertos. Daí a necessidade de um dia especial de perdão. Tudo isso para que o relacionamento entre Deus e o seu povo nunca cessasse. Olha só, aqui nós já aprendemos por que havia aí a necessidade desse feriado anual. Dando continuidade, ponto aqui 2 do 1. O que acontecia, né? O que acontecia nesse dia? Como é que
era feito esse culto ao Senhor, possamos dizer assim. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Olha só, Deus já estava dizendo para ele comer, que ele ia fazer. Antes de entrar no tabernáculo, Arão deveria tomar banho e vestir as roupas especiais. Depois ele sacrificaria um novilho como uma oferta pelo pecado seu e de sua família. O sangue do novilho deveria ser aspergido na arca da aliança. Ou seja, havia todo um processo para que ele viesse começar ali todo o sacrifício perante o Senhor. Tinha que tomar o banho e vestir as roupas especiais, que eram as roupas sacerdotais. Arão deveria trazer 2 bodes, um para ser sacrificado por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, e seu sangue aspergido na arca da aliança. O outro bode era usado como o bode de expiação, seria aquele que levaria a culpa pelo povo. Arão colocava as mãos sobre a cabeça do animal, confessava sobre ele a rebelião e a maldade dos israelitas e enviava o bode ao deserto como um homem designado a libertá-lo. Ou seja, o bode é que levava ali a culpa, né? Estava ali, o bode era solto e ele morreria no deserto. Vamos aqui para a continuação do ponto 2 do 1. Continuação. O bode vivo, então, simbolicamente, levava para longe todos os pecados do povo, os quais foram perdoados por mais um ano. Ou seja, como eu já tinha falado, né? O bode levaria a culpa, por isso que surge aí a frase bode expiatório. Atualmente o Yom Kippur ainda é celebrado pelos judeus, mas como não existe o templo, isso é feito nas sinagogas com jejuns e orações, porém sem as ofertas de sacrifício. Nós sabemos que o templo foi destruído e vai ser reconstruído aí no reinado do anticristo. Isso fica mais para outro momento. Ponto 3 do 1. O significado. Qual era o significado desse dia? Qual a importância, né? Todo o cerimonial do dia da expiação definitiva, ele não oferecia expiação definitiva pelo pecado do povo, tá certo? Nesse sentido, ele apontava para uma realidade maior. Ele anunciava uma expiação perfeita e definitiva. Ou seja, toda aquela cerimônia que estava ali não era algo definitivo. Não iria ali trazer uma solução para o povo. Mas como é que acontecia? Ali trazia uma forma de cobrir os pecados. O pessoal trazia o sacrifício, oferecia os seus pecados, era coberto. Na pessoa de Jesus é que veio o sacrifício perfeito. E aí não há mais essa necessidade de levar esse tipo de sacrifício aos templos para perdão dos pecados. Nós temos acesso diretamente ao Senhor Jesus. Continuação aqui do ponto 3, pessoal. Vamos lá. O Novo Testamento também nos diz que o sumo sacerdote que entrava no santuário terreno prefigurava a Cristo, que entrou no santuário celestial. Ou seja, era uma figura, uma representação. Diferentemente do sumo sacerdote de Israel, Cristo não entrou no santuário com sangue de bodes ou novilho. Ele entrou no santuário celestial por seu próprio sangue. Hebreus 9:12. Ou seja, o sacerdote entrava para oferecer ali o sacrifício, o sangue do bode, o sangue do carneiro. E Cristo aí foi o próprio sacrifício, tá certo? Se oferecendo a Deus como sacrifício para perdão de nossos pecados. Ponto 2. Nosso sumo sacerdote, uma pequena observaçãozinha a se fazer. Fica claro na legislação levítica que ninguém poderia expiar seus próprios pecados. Era necessário um mediador humano para apresentar o sacrifício pelo povo, ou seja, tinha a necessidade do sacerdote. Esse mediador era o sumo sacerdote. Ele era a figura central do dia da expiação e que apontava para Jesus, um superior sumo sacerdote. Ou seja, o sumo sacerdote faria isso, né? Outra pessoa não poderia fazer, trazendo aí uma representação da pessoa de Cristo, que somente o Senhor Jesus é que pode
que pôde e que fez o sacrifício, a qual nos traz perdão dos nossos pecados. No ponto 1 do 2, sua santidade. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e molará o novilho da sua oferta pelo pecado. Além de Arão apresentar por ele, também ele tinha que apresentar pela sua família, pelos da sua casa. A primeira necessidade de Arão, conforme o texto, era oferecer um sacrifício por si e pela sua casa. Essa era a primeira necessidade. Caso contrário, ele estaria inapto para representar o povo. Ora, se ele não tivesse em uma vida de santidade e a sua família o acompanhando, ele não era representante nem da família, quanto mais do seu povo, tá certo? Do povo do Senhor Deus. Pois era pecador. Jesus, diferente de Arão e dos demais, é santo, separado do pecado, perfeito para sempre. Em toda a sua vida, ele nunca transgrediu. Jesus nunca pecou, tá certo? Dando a continuação. O sacerdote não poderia ter nenhum defeito físico, tá certo? Tinha que ser uma pessoa visivelmente perfeita, mesmo sabendo que todos são pecadores. Jesus sequer tem alguma mácula interna. Nele nunca houve pecado. Jesus nunca pecou. Sua superioridade está nisso. Santo, perfeito, sem mácula. Quem crê nele está salvo para sempre e passa a ter acesso pleno a Deus. Somente o seu Jesus é que pode nos salvar. Já no ponto 2 do 2, nós vemos aí a sua eternidade. As ordens para esse dia da expiação estabeleciam que sua repetição era necessária indeterminadamente, ou seja, anualmente isso teria que ser feito. Era um sistema que não oferecia um perdão final, sendo repetido todo ano. Como eu falei, anualmente tinha que fazer esse sacrifício. Em função disso, os sacerdotes precisavam ser periodicamente substituídos, pois pela morte deixava de exercer o seu ofício, nada mais podendo fazer pelo povo. Em Números 20, Moisés é instruído a subir ao monte, despir Arão e transferir suas vestes sacerdotais para seu filho Eliezer, que continuaria seu ministério. Quando Eliezer morreu, foi substituído por Finéias, e assim sucessivamente, pois os que morriam não tinham mais poder de os representar diante de Deus. Uma grande observação: os mortos nada podem fazer para ajudar sequer ninguém. Ou seja, quando o sacerdote morria, levantava-se outro. Quando o outro morria, levantava-se outro. Por quê? Porque quando a pessoa morre, após a morte, segue-se o juízo. Nada poderemos mais fazer. Então, se vai fazer alguma coisa, aproveite enquanto está vivo. E aí nós vemos o seu sangue. Tá certo? Vamos falar do sangue agora. Levítico fala de sangue 93 vezes. O capítulo 17 de Levítico orientava os judeus a não comerem sangue. A questão do sangue nos lembra os efeitos danosos do pecado. O pecado é tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. Romanos 6:23, né? Sabemos que o salário do pecado é a morte. A única maneira de se aniquilar o peso do pecado é com a morte. Assim temos todo o sistema levítico de cultos, culminando com um dia da expiação, onde morte, sacrifício, sangue e substituição estavam presentes. Ou seja, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, custava a vida do pecador a questão do pecado. Então, ele precisava de algo para substituir isso. É por isso que os animais levavam a culpa aí pelos seres humanos, tá certo? No dia da expiação, o sangue era derramado na tampa da arca, chamada de propiciatório. Nesse sentido, o sangue de animais e o propiciatório simbolizava Cristo e sua cruz, onde se efetuou o perdão dos nossos pecados. Mas uma diferença abissal.
A obra de Cristo não tem prazo de validade, pois é perfeita e eterna. Ou seja, Jesus morreu lá no passado e está valendo hoje, como nós vemos a oração de Jesus, ainda rogando ao Pai por aqueles que iriam lhe receber. Ou seja, tanto no passado, no presente, e assim Deus permita no futuro, aqueles que tiverem a oportunidade poderão sim aceitar e receber o Senhor Jesus Cristo. Já no ponto 3, nós falamos de sacerdotes e levitas. Os levitas eram israelitas da tribo de Levi. Eles foram separados por Deus para cuidar do tabernáculo e de todos os seus móveis e utensílios, ou seja, havia uma função aí para eles. Ponto 1. Reverência e temor no serviço. A lavagem dos sacerdotes antes de colocarem a roupa não era tanto uma questão de sujeira externa ou asseio, mas aponta para a necessidade de uma vida pura e santa diante de Deus. Não basta os líderes ensinarem, é necessário que eles próprios obedeçam e nunca se coloquem acima da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é suprema, é soberana. O que vale para os demais também vale para o líder. Ou seja, se eu sou o líder, eu cobro do povo, eu também tenho que cumprir. Então, se os sacerdotes estavam ali para representar o povo, eles também passavam por uma purificação. Tá? Estavam ali para oferecer sacrifício para o perdão do povo, ele oferecia primeiro para perdão dos seus pecados. Reverência e santo temor é o principal quesito no cumprimento do chamado ministerial, tá certo? Ou seja, pessoal, isso é um quesito chave. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Qualquer oficial da obra de Deus, seja porteiro, zelador, ministros de louvores, operadores de mídia, os demais precisam cumprir seu chamado com temor. O púlpito é uma coisa séria. Quem sobe nele deve adorar a Deus em santidade, exortar a igreja, levar pessoas ao arrependimento, mudança de vida. Ou seja, nós vemos aqui essa questão da referência e o temor a Deus. A reverência é algo importantíssimo. Deus ele leva bastante a sério isso. Levita nos dias de hoje. Muitos perguntam, existe levitas? Não existe? Uns que dizem que sim, outros que não. Então vamos aqui para a nossa aula e vamos entender se existe levitas ou não nos dias de hoje. O ofício dos levitas estava inicialmente ligado ao trabalho de montar, desmontar, carregar o tabernáculo. Esse já era o primeiro trabalho dos levitas. Quando eles estavam montando, não ficava ociosos. Quando o tabernáculo estava montado, eles não ficavam ociosos. Não, vamos ficar parado aqui, já está pronto, deixa o pessoal fazer o serviço. Não. Mas eles ajudavam os sacerdotes a preparar os animais para o sacrifício, examinando os leprosos, recebendo os dízimos do povo, dentre outras tarefas administrativas. Uma grande observação. Depois que Israel se consolidou como uma monarquia unida, o rei Davi fez grandes reformas litúrgicas, repartindo o serviço na casa do Senhor por turnos entre 3 famílias de levitas, dando-lhes novas funções como superintendentes, oficiais, juízes, porteiros e, por fim, músicos e cantores, dentre os quais o mais conhecido é Asaf. Outra observação. Por essa razão, muitos têm desenvolvido o costume de chamar inadequadamente os músicos e cantores de levitas, pessoal. Para ser levita de fato, tem que ser descendente da tribo de Levi, tá certo? Ponto 3. Sacerdócio de todos os salvos. Fomos comprados pelo sangue da nova aliança de Jesus, mais ampla que a estabelecida com o povo hebreu, e constituídos reino e sacerdócio. Hebreus 8, 6, Apocalipse 5, 9 e 10. Assim, o termo levita não parece o mais adequado para designar os que creem em Jesus. Da mesma forma, a tendência judaizante de algumas igrejas,
ao adotar elementos sacerdotais judaicos em seu culto a Deus. Tem gente que está usando o quepá e está usando ali os utensílios, tábua da lei, cajado de Arão. Isso não existe, pessoal. Não dá para trazer o judaísmo para dentro do cristianismo, tá certo? A doutrina bíblica do sacerdote de todos os salvos é extremamente valiosa. Todos temos acesso a Deus. Não precisamos de intermediários, nem de sacerdotes, levitas, santos ou papa como mediador. A tarefa de fazer a obra foi dada à igreja como um todo. O Espírito foi dado a todos e não apenas aos pastores. Ou seja, eu não preciso depender de uma liderança mais, eu não preciso do papa, de santo, de pastor, para chegar até a Deus. Deus me deu esse acesso através do mediador chamado Jesus Cristo Nazareno. Eu não estou dizendo aqui que as lideranças devem ser desconsideradas ou desrespeitadas. Não, eu estou dizendo que eu não preciso delas para ter esse acesso direto a Deus. Mas claro que eu preciso das orações, da ajuda, dos conselhos. Isso aí é inquestionável, tá certo? E aí a nossa aplicação pessoal. Jesus, o perfeito sumo sacerdote, já realizou seu sacrifício e está vivo para sempre. Você já foi aí salvo por ele, já confiou verdadeiramente a sua vida em Jesus? Ele já perdoou os seus pecados? Como é que eu sei que Jesus perdoou os meus pecados? Quando eu entrego a minha vida a Ele, verdadeiramente crendo nessa fé, a Bíblia diz que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Então, se eu acredito que Jesus morreu na cruz do Calvário para me dar a vida, que ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao assunto aos céus, está à destra de Deus, Ele é que me perdoa dos meus pecados e Ele que me salva para morar no céu. Pessoal, deixa aí o seu comentário, tá certo? O que você está achando das nossas aulas? Vou trabalhar aqui muito aqui para melhorar cada vez mais. E eu creio que Deus vai abençoar muitas pessoas através desses vídeos. Compartilha aí os vídeos, deixa seu like e não se esquece, se inscreve no canal. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e até o próximo vídeo.